Oi, pessoal! Vim trazer para vocês o resultado aqui do nosso bolo, né? Da nossa decoração desse bolo. Demorei, mas cheguei. E aí, gente, ficou umas imperfeiçõezinhas. O que que eu fiz? Eu vim com chantilly e fui passando aí nesses buraquinhos do recheio. Por que que eu fiz isso? Para não correr risco, tá? Do meu bolo dar bolhas, principalmente porque eu iria para um lugar bem longe, né? Eu acho que uns 44 quilômetros de distância. Então, para não correr risco de dar aquelas bolinhas de ar, eu fiz isso. Logo em seguida, que eu fiz essa primeira aí, não é nenhuma pré-camada, só mesmo onde que tinha recheio, nas 3 camadas de recheio. Pra só em seguida eu começar a aplicar o chantilly. E esse bolo, mesmo viajar pra uma cidade bem... Uma cidade não, é tipo um rancho onde que a gente foi, né? Bem longe. Eu não quis blindar ele com chocolate, porque aqui o meu esposo não gosta, tá? E nem os meninos, acaba que é muito desperdício. Então, eu acabei não blindando. Optei por levar assim mesmo. E eu vou cortar esse bolo pra vocês. Lá no finalzinho do vídeo vai ter eu cortando. Vocês vão ver que ele tá um bolo bem molhadinho, tá, gente? Apliquei, o corante que eu usei foi o rosa seco da Fab. Assim, fica uma cor linda. Se você quiser que fique ainda um tom mais escurinho, um pouquinho, né? É só você colocar uma gotinha ou 2 gotinhas de marrom, que vai ficar um rosa seco também bem bacana. Mas aí, essa cor pra mim já tava linda o suficiente. Apliquei meu chantilly. Aqui em cima, não vou preocupar tanto assim, tá? A gente ia pra tipo uma fazenda, né? Uma roça. Varia muito, né, de cada cidade, o jeito que vocês falam. Tem gente que fala que é fazenda, outros falam que é roça, outros falam que é rancho. Outras falam que é granja. Aqui o pessoal chama muito de granja, né? Eu acho até estranho, porque na onde que a gente morava chamava de roça. A gente chama de roça, né? Aqui eles chamam de granja, mas varia muito de lugar. Um lugar muito lindo, um passeio bem bacana, foi muito top mesmo. E aí eu já fui logo alisando o meu bolo. Eu sei que vocês estão pedindo muito essa massa, tá? Pode ficar tranquilo. Semana que vem eu vou fazer essa massinha e trago pra vocês. Essa massa é realmente muito perfeita. É tanto que fez sucesso lá no passeio onde que a gente foi. E agora a gente vai pra técnica de alisamento. Gente, como eu falo, espalha sempre os dedinhos, né, pela espátula e coloca uma leve pressão. Não precisa pressionar demais, tá? Não tem necessidade. Depois, conforme você tenta manter, você pressiona, tenta manter a espátula reta. Não adianta eu curvar, tá vendo que tem umas partes que não tem chantilly? Não adianta eu curvar a espátula pra tentar preencher aí, porque não vai dar certo, tá? Aí vai fazer aquele efeito cone. Nessa hora, a gente tem que parar, vir com o chantilly e preencher onde tá faltando. Não adianta você inclinar a espátula pra cima ou pra baixo, achando que vai dar certo aí, que não vai dar, não. Para, vem preenchendo. E, gente, realmente, esse processo a gente faz várias vezes, tá? Porque às vezes corta um pouquinho aqui, corta um pouquinho ali, acha que é rápido, mas esse processo não é rápido. Esse é o principal, que você tem que ter paciência se você quer ter um resultado de um bolo perfeito, tá? Então, é assim mesmo. Alisou, viu que ficou buraquinhos, ficou imperfeição, olha o bolo direitinho. Vê se estiver torto, onde que precisa colocar mais. A parte que tiver menos chantilly, você coloca mais pra você vir alisando. Muito importante a gente ter essa paciência para ter um resultado bem legal. Aí eu fui alisando, ó. E aí já vi que praticamente tampou, né? Todos os buraquinhos, tá vendo? Ficou uma partezinha de cima que depois eu vou vir com o chantilly pra nivelar, pra ele ficar bem certinho. E, gente, esse bolo ficou bem alto. Eu queria ter medido, era pra eu ter medido pra vocês. Ele ficou bem alto mesmo, sabe? E foram 3 camadas de recheio. 3 camadas de recheio e ele pesou, parece que se eu não tô enganada, não sei se foi 3.400 ou foi 3.500, tá? Ele então ficou bem pesado, bem largão mesmo. E eu usei o aro 20, tá? Pra tá fazendo ele, então ele ficou bem alto, bem altinho, como dá pra ver aí. E olha pra você ver, eu faço o mesmo processo, tá vendo? Não ficou certinho, eu venho aplicando onde precisa, porque uma quina bem feitinha não precisa nem ser aquele bolo
a quina lisinha, não. Mas se tá reto, fica top seu bolo, tá? Porque às vezes, pra fazer uma quina, né, que tá ali lisinha, dá mais trabalho. Mas a quina reta já vai dar assim, um visual totalmente diferente no seu bolo, tá? Agora eu vou vir tirando o excesso. Como eu sempre falo pra vocês, é importante vocês limparem a espátula, tá? Passa a espátula, limpa, passa no bolo novamente. Eu não vou deixar a minha quina bem lisinha, porque eu vou fazer um caracol que é de praxe, que eu amo. Gente, eu sou apaixonada por caracol, acho que fica tão bonito no bolo. Então, se é um modelo assim que o cliente não pede, eu quero que deixe retinho. Então, eu faço caracol, que eu acho que fica lindo. E esse, como é meu, eu vou fazer um caracol, né? Vou fazer um caracol que é praxe. Um segredo aqui que eu falo pra vocês, antes de bater o chantilly, gente, deixa o chantilly na geladeira, no mínimo 12 horas, né? Mas antes do horário de você bater, sabe o que você faz? Deixa ele 20 minutinhos no congelador, não precisa empedrar, tá? Não precisa. É só pra ele ficar bem gelado mesmo, pra quando você bater ele te dar um ponto maravilhoso. Vim bater no glitter. Eu sempre higienizo aqui a minha mesinha pra mim recolher todo esse glitter depois, tá? Porque glitter é caro, então a gente não pode ficar desperdiçando, tá bom? Aí eu tinha esquecido, ó, aí vim fazer, ó. Eu inclino a espátula e vou girando a minha mãozinha, levando minha mão ao centro do bolo, tá? E esse bolo foi assim, eu tava sem saber o modelo que eu ia fazer. Como ele era bodas de cerâmica, e eu não vi nenhum bolo que me agradasse, assim, que esse tema, então eu fiquei muito confusa, sabe? No final, eu vou, tipo, dar um vacilo, sabe? Só que, gente, por incrível que pareça, sabe aquele vacilo que você erra acertando? Então, foi tipo isso, eu errei, não gostei do resultado de algo que eu fiz e acabei acertando no final. Mas vocês vão acompanhar. Pra fazer o azul marinho, eu utilizei esse azul aí da FAB, tá? E ele ficou um azul marinho perfeito. Percebam que agora que o trem não vai dar certo. Ó, primeiro que não é assim que a gente utiliza o stencil. Eu já ensinei aqui, né? E não é assim de qualquer jeito. Você tem que firmar, posicionar direitinho pra dar tudo ok. Eu queria fazer pouquíssimo coração. Então, eu falei, gente, eu não vou fixar o stencil aqui, não. Mandei minha menina segurar e vai dar certo. Vai vendo. Vai vendo. Não deu certo. Tipo assim, o coração deu certo. Eu que não gostei do resultado, sabe? Aí eu fui passando, ó. Não queria blindar com chantilly. Não queria bater chantilly azul aí, nem nada. Queria só que ficasse o contraste mesmo aí do coração. Só que depois eu não gostei. E aí, nessa hora que eu tirei esse stencil, eu falei, nossa, o que que eu fiz com o bolo? Olha pra vocês verem. Aí tirei, ficou o coração, tá vendo? Bem esquisito, grosseiro, não gostei. Falei, não, o que que eu vou fazer? Aí na hora já me veio na cabeça, vou fazer uns risquinhos aqui, que eu amo, eu já fiz em alguns bolos e eu acho que fica lindo. Aí vim puxando pra cima, ó, fui puxando aí pra cima, desfazendo o coração. E, gente, esse resultado eu achei que ficou tão lindo, eu apaixonei. Achei que ficou bem bacana mesmo, olha, esses detalhes que eu fui fazendo. Depois, com rosa seco, eu fiz um rosinha e misturei aí com esse azul. Tá vendo? Olha como ficou lindo. Amei. Ficou bem fofo, né? E pra gente finalizar aqui o bolinho, eu peguei aqui acho que é astromélia, essa flor. Essas astromélias, comprei elas na floricultura. E passei o plástico filme na pontinha dela, porque eu ia enfincar ela no bolo. E não é recomendável você colocar direto, tá, gente? O recomendável é você enrolar, tá vendo? O plástico filme em volta da parte que vai em contato com o bolo, pra depois você tá aplicando aí no seu bolo. Não pode colocar a flor direto, tá? E lembrando que antes de colocar elas também, eu gosto de bater, eu bato um pouquinho de álcool, tá? Que a gente não sabe, né, gente? Como é que foi o trajeto, onde passou e tal. Então, tem que dar uma limpezinha básica nela aí, é muito importante. Bato um pouquinho de álcool e deixo ela lá. Depois, eu venho colocando ela, tá vendo? Fincando. Aleatoriamente aí, do jeito que você quiser, eu fui colocando aí, ó. Gente, ficou muito lindo esse bolo. Muito lindo. É que no vídeo ainda não tá tão lindo como ficou. E não é caô, não. Aí eu fui colocando.
Depois de colocar tudo, finalizei e ficou assim. Olha essa lindeza. Ficou muito lindo. E aí eu levei ele pra geladeira, porque o nosso passeio ia ser no dia seguinte, às 9 horas. Então, me acompanha aqui que eu vou mostrar um pouquinho da rotina, como é que foi o nosso passeio, tá bom? A gente ia viajar para, como eu falei para vocês, para um rancho, que era bem longe, tá, pessoal? E um bolo, se você fizer o processo do bolo certinho, não tem perigo. Vou mostrar aqui para vocês mais ou menos como que foi. Eu não quis colocar ele na parte de baixo do carro porque estava sujo. Então, não quis colocar. E a caixa que eu tinha aqui não ia caber ele. E aí eu falei, vamos no colo mesmo. Coloquei a almofadinha e coloquei ele no colo. Mas eu gosto muito de colocar na parte de baixo, dentro de uma caixa, na parte de baixo do carro. E aí a gente foi indo, era 40, acho que era 43 ou 44 quilômetros, alguma coisa assim. Na plaquinha até mostra aí, eu mostro, mas eu acho que eu acabei adiantando o vídeo, né? Não sei se vai dar pra ver. Que tem uma placa. Gente, olha a vista, que vista linda. É só mato. A gente ia pra um lugar assim, só mato, meio ambiente, lugar bem bacana, bem gostoso mesmo, a gente gosta bastante. Aqui na nossa cidade, né, tem muito morro, tá vendo? Eu falo com vocês, são esses morrinhos aqui, tem muito morro mesmo. Principalmente na parte da cidade, porque aqui ainda é BR, né? Então ainda é mais tranquilo. Foi bem tranquilo, o asfalto bem top, top, top mesmo, tá, sabe? Tava bem bacana de andar aí. Então, tava muito tranquilo. Depois de longos quilômetros, né? Aí a gente chegou na parte de chão, que é a parte já do rancho que a gente ia. E também foi bem tranquilo nessa partezinha de chão, na estrada de chão. Foi bem seguro. O bolo, vocês vão ver, gente, por isso que eu falo. Um bolo perfeito, feito certinho, não tem risco, tá, pessoal? Não tem risco. Dele rachar, quebrar, não. E olha, tá vendo que ele balança bem, ó. Ele chacoalha bem, tá? E mesmo assim, chegou intacto. Nós chegamos no local, meu esposo recolheu o bolo da minha mão, porque meus braços já estavam até doendo, né? E olha pra vocês verem que coisa mais linda, chegou intacto. Gente, não repara a cara dele fechada, porque é impressionante. Ele tem a cara fechada, assim, é o jeito dele mesmo. Mas ela é uma pessoa muito boa, tá? Do coração muito bom. Só que ele não é muito desses trem, assim, de gravar, não. De gravar ele não. Ele é muito, nessas partes aí, ele não gosta muito, não. E aí, a gente foi, olha que lugar lindo, um lugar gostoso. Aí a gente foi, tava aqui, nessa hora a gente tava escolhendo qual mesa que a gente iria pegar. Porque a gente tinha umas mesas mais afastadas, tinha umas mais próximas, aí a gente tava em dúvida de qual lugar que a gente ia ficar. Os meninos nessa hora já, né, já tinha até corrido já, porque nessa hora, olha lá onde que já estão. Nós ainda procurando lugar e eles já tinham descido já, mas o lugar é muito lindo, muito gostoso. Eu vou cortar o bolo pra vocês vão ver que por dentro ele tá bem molhadinho. E foi um sucesso, né? Torno a falar, foi um sucesso lá nesse lugar que a gente tava. A gente foi quase um dos primeiros a chegar, escolhemos nossa mesa. A gente chegou, era em torno de umas 11 horas, mais ou menos, lá no local. Olha que coisa mais linda, tá perfeito, sem nenhum estrago. E aí eu fiquei aproveitei também pra descansar um pouco. Aí tinha esse patinho que eu achei tão, acho que é um pato isso, né? Eu achei tão engraçado que ele vivia transitando, né? Ele vivia transitando. Ele, parece que ele tava brigando com a mulher dele, com a pata, porque ele ficava atrás dela, querendo que ela vinsse com ele. E ela não vinha e ele pegava e ia atrás dela de novo, e ele ficava vindo e indo, sabe? Depois, no final, eu não sei se eu mostrei aí, quando ele só quieta o pé quando ela vem junto com ele. Aí a gente passeou, ó, foi bem divertido. Aproveitamos bastante, aí já tava de tardezinha. Ó, foi um passeio bem gostoso. Os meninos estavam lá do outro lado, já tinha um rapaz que tava pescando. Ai, gente, eu gosto muito de pescar. Aí, nessa hora, ele pegou o peixe, ó. O menino, todo mundo endoidou, porque ele pegou um peixe, parecia que o peixe era bem pesado. Só que o peixe escapuliu. Escapou. Ele não conseguiu subir com o peixe, não. Fiquei morrendo de dó, porque ele ficou lá o dia todo. Quando conseguiu pegar um peixe, o peixe ainda escapou. Mas pesca é assim, né? E agora eu vou cortar o bolo pra vocês verem, pessoal. Ó, meu esposo foi gravando enquanto eu cortava. Eu gosto de cortar com faca, principalmente faquinha de serra. Elas são as melhores. Esse negócio aqui pra cortar bolo não é bom, porque ele é muito grosso. Acabou dando um pouquinho de trabalho aí, mas vocês vão ver. Gente, que bolo. E o recheio desse bolo foi brigadeiro cremoso e brigadeiro de maracujá, tá? Então, tava simplesmente perfeito.
Maravilhoso. Olha isso, gente. Vou mostrar, depois eu vou mostrar aqui por dentro, olha como é que tava. E percebam que tá bem molhadinho, tá vendo? Não sei se dá pra vocês verem, ó. Tá bem molhadinho mesmo, olha. Chega, tem a caldinha descendo aí. Tá bem molhadinho e chegou super tranquilo lá.